Olá, tudo bem? Este é o primeiro vídeo da sequência de 4 que nós elaboramos, tratando especificamente de como o trabalhador deve proceder para realizar a prova de algum vínculo empregatício ao qual ele não teve anotação na sua carteira de trabalho, ou teve a sua carteira de trabalho extraviada, ou ainda ele prestou algum serviço de forma irregular, no sentido de não ter aquela formalização adequada para fazer prova junto à Previdência Social do período em que ele prestou serviço remunerado. E existem várias possibilidades dentro da lei desse trabalhador provar esse vínculo empregatício para o INSS. Porém, nós vamos tratar de apenas um que é bastante relevante, que é a ação trabalhista, a reclamação trabalhista. Muitas vezes é utilizada a reclamação trabalhista para reconhecer um vínculo empregatício, mas esse vínculo empregatício nem sempre é reconhecido para o INSS. O INSS nem sempre reconhece a legitimidade deste vínculo reconhecido numa ação trabalhista, seja através de um acordo ou seja através de uma sentença judicial da Justiça do Trabalho, e é sobre esse tema que nós vamos tratar na sequência desses vídeos. Eu vou demonstrar aqui mais ou menos o parâmetro sobre a temática. Nós vamos começar mencionando a questão da obrigatoriedade do registro na carteira de trabalho e previdência social. Nós vamos abordar também a questão das consequências que são bem severas, são bem prejudiciais ao trabalhador quando a empresa não realiza o pagamento das contribuições previdenciárias. Nós vamos mencionar em seguida a questão da ação trabalhista para reconhecer o vínculo para fins previdenciários, que é o tema central desses vídeos. E por fim, nós vamos mencionar uma questão um pouco mais processual, o motivo pelo qual é necessário incluir o INSS no polo passivo dessa ação para preservar os direitos desse trabalhador junto à Previdência na hora de requerer o seu benefício previdenciário, seja aposentadoria por idade, por tempo especial, ou algum benefício por incapacidade, como aposentadoria por invalidez, auxílio doença, auxílio acidente, enfim, dentre outros. Então é sobre esse tema que nós vamos tratar nessa sequência de vídeos. Eu espero que você acompanhe e goste do conteúdo. Embora exista uma previsão constitucional da garantia dos direitos fundamentais, dos direitos sociais, inclusive nós temos um capítulo próprio que trata da Previdência Social, nós temos uma ampla legislação que é alterada constantemente inerente à Previdência Social, mas ainda que nós tenhamos várias regras de proteção ao trabalhador e ao segurado da Previdência Social, na prática, no dia a dia, o que acontece nos órgãos públicos é totalmente diferente, é totalmente destoado da ideologia que consta na lei. Na prática, não funciona como deveria funcionar, o que é lamentável. E uma dessas situações que geralmente não funciona muito bem, que não é respeitado a legislação vigente, é a questão da prova do tempo de contribuição para o INSS. Muitos trabalhadores, ou melhor dizendo, muitos segurados da Previdência Social, quando vão requerer um benefício, muitas vezes ele realizou alguma atividade laboral remunerada, porém de forma irregular e não por vontade própria, muitas vezes por necessidade. Às vezes o seu empregador não anotou o contrato de trabalho na sua carteira, muitas vezes esse trabalhador perdeu a carteira de trabalho e o seu empregador não realizava as contribuições previdenciárias de forma adequada, ou por vezes esse trabalhador realizava algum serviço como autônomo, que também se adequa aí como contribuinte obrigatório e logo deve as contribuições previdenciárias, e o INSS não reconhece esse período laborado para fins de tempo de contribuição e, consequentemente, para fins de concessão de benefício previdenciário, embora esteja previsto na lei. Então, por conta de várias irregularidades que começa de cima, começa de uma legislação precária, passa pela má-fé de alguns empresários e depois acaba escoando aí no indeferimento do requerimento de benefício previdenciário pela parte mais frágil, que é o trabalhador, que é o segurado da Previdência Social. A anotação do contrato de trabalho na CTPS do trabalhador é uma obrigação legal, decorre de lei, não é um ato volitivo ou um ato de vontade do empregador, do empresário. Não, a lei obriga que no prazo de 48 horas
ao contratar um empregado, o empregador, geralmente setor de RH, ele tem que anotar o contrato de trabalho na carteira, na CTPS do trabalhador. Então, em um mundo ideal, num mundo perfeito, todas as empresas agiriam dessa forma, iriam contratar algum empregado, iria formalizar o contrato de trabalho desse trabalhador de uma maneira perfeita. No mundo ideológico, nós esperávamos aí que as contribuições ao INSS fossem realizadas de uma maneira adequada, que não ocorressem fraudes, que não ocorresse inadimplência, mas nós sabemos que a realidade vivenciada pelos trabalhadores e pelos segurados da Previdência Social é muito diferente daquilo que consta na legislação. Eu vou mencionar aqui algo que já é de conhecimento bem divulgado e notório, é a questão do artigo 29 da CLT, onde consta que a carteira de trabalho e previdência social será obrigatoriamente apresentada contra recibo pelo trabalhador ao empregador que o admitir, o qual terá o prazo de 48 horas para nela anotar especificamente a data de admissão, a remuneração e as condições especiais que houver, sendo facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. As consequências que acontecem quando o empresário ou empregador não faz o registro, não faz a anotação do contrato de trabalho na carteira do seu empregado, do seu trabalhador, ele está sujeito a penalidades preventivas e punitivas, ou seja, necessariamente numa teoria, num mundo hipotético, o poder público deveria agir fiscalizando para prevenir esse tipo de irregularidade e, constatando essa irregularidade, aplicar multa pecuniária para coibir a prática dessa conduta de não realizar a anotação do contrato de trabalho, que gera grande prejuízo para o trabalhador, tanto na esfera trabalhista quanto na esfera previdenciária. Mas no dia a dia nós constatamos que isso nem sempre acontece. Então esse trabalhador permanece realizando a prestação do seu serviço sem anotação do seu contrato de trabalho e só quando finaliza esse trabalho, quando encerra esse contrato de trabalho de fato, que não foi anotado, mas o serviço de fato foi prestado, é que esse trabalhador vai buscar os seus direitos na Justiça do Trabalho, e aí é que mora o grande perigo, porque nem sempre esse trabalhador está respaldado para requerer de uma maneira adequada os seus direitos trabalhistas, para que também esses direitos que foram reconhecidos na esfera trabalhista sejam transferidos também para a esfera previdenciária. Isso porque o reconhecimento do vínculo trabalhista na Justiça do Trabalho, ela repercute a questão da execução das contribuições previdenciárias que são realizadas de ofício e também deve repercutir na questão do tempo de contribuição ou tempo de serviço desse trabalhador quando do requerimento de um benefício previdenciário. Então é muito importante que o trabalhador busque informações, busque documentos, provas contemporâneas à época que ele prestou aquele serviço, testemunhas, que isso nós vamos discutir um pouco mais à frente em outros vídeos, mas é bom que esse trabalhador fique respaldado de provas documentais o máximo que ele puder. Nem sempre consegue, porque o vínculo já foi realizado de uma maneira precária, sem a sua formalização, nem sempre consegue um documento ou uma prova testemunhal, mas é importante que ele proceda aí o máximo de esforço para buscar essa prova documental e testemunhal, para que mesmo reconhecendo o vínculo trabalhista, depois esse segurado esteja respaldado junto ao INSS para incluir esse vínculo no seu CNIS para ser considerado como tempo de contribuição.